tema mais palpitante das rodas de conversa começam pelos gastos que a gente tem. A gente falou lá atrás de quanto custava um pacote de 5 quilos de arroz e todos ficaram estupefatos de ter o pacote de arroz de 5 quilos indo de 12 para 30 reais. Mas disseram que isso ia mudar e pouco mudou de lá para cá. O arroz continua muito caro. A carne aumentou de uma forma absurda, a ponto de você que está acostumado a ter bife na sua mesa e gastava cerca de 30 reais para comprar um quilo desse tipo de corte, hoje você passa perto de 50 reais para ter esse tipo de corte. O botijão de gás, que hoje está na casa, quando o ministro Paulo Guedes assumiu e o bujão custava, de 13 quilos custava 60 reais, ele disse que chegaria a 30. Hoje, 115 reais em diversos lugares do Brasil, e alguns até mais caro. E o preço da energia, que passou a ser um desafio gigantesco, e as pessoas simplesmente têm a conta de energia pagando quase o dobro do que pagavam há cerca de 6, 7 meses. Tudo isso motivado pelo que a gente acompanha ao longo da história, e esse momento de uma maneira especialmente pontual, falta de chuvas, crise hídrica, que reflete não só no fornecimento de água e risco de desabastecimento ou de racionamento, mas das usinas hidrelétricas que deixam de ter a mesma possibilidade de geração de energia para todo o país. Surgem alternativas, mas as alternativas estão aí faz tempo. E a gente vai discutir sobre uma delas, que é a energia solar. A Bárbara Rubim, que é vice-presidente da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, está conosco. Oi, Bárbara, como vai? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem com você? Para mim é um prazer estar aqui com vocês para discutir esse assunto tão importante que é aí esse momento que a gente vive de crise hídrica e como a energia solar, que tantas vezes em algumas regiões do nosso país foi associada a um motivo de sofrimento, a um sol, né, que castigou tanto, por exemplo, o sertão, agora é efetivamente um vetor de desenvolvimento da nossa sociedade, ajudando os brasileiros a economizarem nesse período tão difícil que a gente vive. Ô Bárbara, eu falei aqui, acho que anteontem, um dado importante, que se a gente somar todas as células espalhadas aí pelo Brasil, as placas solares para tudo, a gente já tem pelo Brasil 70% de uma Itaipu. Mas a gente sempre está destacando dados relevantes. Isso gera tanto de energia, o custo-benefício é muito alto. O problema é que a gente está falando isso há muito tempo. Será que a gente só lembra que a energia solar já deveria ser algo com uma desburocratização por parte do Estado, uma desoneração e uma oferta muito maior para estar mais próximo das pessoas, com facilidade de financiamento? A gente só lembra disso na crise? Olha, eu diria que essa é um excelente ponto. Sem dúvida alguma, a solar tem ganhado cada vez mais destaque nesse período de crise que o Brasil vive, desde, na verdade, o início da pandemia, né? Acho que esse momento todo tem chamado cada vez mais a atenção do brasileiro, do consumidor, do produtor, né? Seja um produtor rural, seja um empresário, sobre a necessidade de ter resiliência nos negócios, resiliência no seu orçamento e a energia solar como uma solução. Mas, sem dúvida alguma, a crise hídrica que a gente vive hoje, ela não é somente uma crise energética e ela não é, né, também, tampouco, uma crise inesperada, uma crise que é simplesmente causada pelas mudanças climáticas, por exemplo. Ela é mais do que isso, uma crise de planejamento, né, porque o Brasil tem vivido ciclos em que a gente, de forma recorrente, enfrenta um novo processo de falta de energia causado pela baixa dos reservatórios de hidrelétrica. E se a gente tivesse no nosso último ciclo em que a gente teve essa crise, que foi lá em 2015 e 2016, preparado, né, reestruturado o planejamento energético para ter uma maior inserção de renováveis como solar e eólica, sem dúvida alguma, o cenário que a gente tem hoje poderia ser muito diferente, e uma dessas diferenças seria a gente ter, né, mais do que 70% da capacidade de uma Itaipu, por exemplo, instalada em energia solar, que compreende aí esses 10 gigas de capacidade instalada, que é um marco que precisa ser comemorado, mas perto do potencial do Brasil ainda é muito pouco, mas representaria também uma conta de luz que pesa menos no bolso do brasileiro. Vale lembrar nesse sentido, né, e é um dado aí que ficou bastante conhecido, que a bandeira vermelha patamar 2 foi reajustada em mais de 50% há 2 meses. E na próxima semana vai passar por um novo reajuste que deve aumentar o valor dela em mais ou menos 20%, 30% novamente.
Zaidan. Bárbara, boa tarde. Nós Boa sabemos tarde, que Zaidan. há um predomínio aí de buscar o socorro nas termoelétricas, com uma energia que é mais suja, mais cara. Claro, não depende de chuva, não depende do clima, não depende do vento, mas é mais cara e polui mais. E a própria capitalização da Eletrobras, aquele texto que aborda, na verdade, uma série de pontos, parece reiterar essa aposta em privilegiar as termoelétricas. Queria saber que análise você faz daquele texto e se a energia solar, embora com esse crescimento muito bom, se há resistências provocadas ali por lobbies, por interesses. De fato, a aprovação recente, né, do texto que ficou conhecido como a MP da Eletrobras trouxe algumas surpresas aí, que vários especialistas do setor até comentaram que eram jabutis, porque trouxe uma previsão, né, uma obrigatoriedade de contratação de mais energias de termoelétricas movidas a combustíveis, né, poluentes, né, ou né, não tão favoráveis, digamos assim, ao desenvolvimento sustentável que o mundo busca e o Brasil, sem dúvida alguma, deveria buscar. Então, acho que foi um texto que foi objeto de crítica por diversos setores e a gente perdeu uma oportunidade, sem dúvida alguma, mais uma oportunidade de efetivamente estimular uma vertente de desenvolvimento diferente. Um movimento muito semelhante a esse a gente viveu recentemente, né? O Brasil ficou, por exemplo, né, a sociedade brasileira está já há quase 3 anos tentando aprovar no Congresso Nacional um marco legal para geração própria de energia. Então, hoje, de toda a energia solar que a gente tem instalada no Brasil, 65% dela, então são 6,5 gigas de capacidade instalada, estão espalhados em telhados de residências, de comércios, de propriedades rurais, gerando energia de forma descentralizada. Então, que é uma energia que não só é mais limpa, mas também é mais eficiente, porque ela não se perde ao longo de todo esse processo de transporte. É uma pauta extremamente positiva, que traz aí um número enorme de benefícios para a sociedade, tanto sobre a ótica de geração de empregos, atração de investimento, redução da emissão de gases causadores aí, né, das mudanças climáticas, economia para o cidadão, e ainda assim foi um processo de bastante batalha pelo setor que tem levado já, né, 3 anos para ser concluído. A gente teve, felizmente, aí há quase 10 dias, a aprovação desse texto, por exemplo, né, no plenário da Câmara dos Deputados. Ainda precisamos que esse texto tramite pelo Senado Federal, mas, de fato, é uma pauta que, em que pese ela estar muito em evidência, sobretudo no mundo de maneira geral, né, as renováveis aí são os segmentos que mais crescem do ponto de vista de desenvolvimento e economia, ainda é um tema que caminha a passos muito lentos no Brasil e, sem dúvida alguma, isso está ligado à forma histórica como a gente desenvolve o nosso setor de energia, tanto sobre uma ótica de concentração de poder, quanto sobre uma ótica também de fontes que têm guiado esse desenvolvimento no Brasil. Ô, Bárbara, é claro que varia, né, do consumidor industrial para o consumidor residencial, cada caso tem a sua peculiaridade. Mas, na média, depois de feito o investimento ali nas placas solares e tal, na média, quanto tempo o consumidor começa a ter retorno daquele investimento e passa a compensar o investimento pela economia que ele consegue? Perfeito. Essa é uma excelente pergunta. A instalação de um sistema de energia solar fotovoltaica no telhado da casa de um consumidor, né, ou de uma propriedade comercial ou industrial, é um processo rápido. Então, se a gente pensar numa residência, em uma semana o sistema dele consegue estar instalado e aí mais ou menos um mês, de fato, conectado à rede da distribuidora, podendo produzir e injetar essa energia elétrica. Essa economia gerada pelo sistema vai fazer com que o investimento feito por esse consumidor, por essa pessoa, se pague, né? Então ele tem esse retorno completo em mais ou menos 5 anos. E esse sistema vai gerar energia para ele, num total, por 25 anos. Então, é, de fato, um investimento que tem valido muito a pena. E à medida em que a conta de luz cresce, né, esse investimento fica ainda mais atrativo, porque aumenta a economia que está sendo gerada por esse consumidor que optou não só por gerar a própria energia, mas também por ajudar, por exemplo, no desenvolvimento aí da região, da cidade em que ele está. Um ponto muito importante da gente destacar,
né, e a gente está vivendo uma crise hídrica muito forte, mas a gente também vive, o país vive, né, um processo de crise econômica também bastante grave, é que nesse período, né, que a energia solar tem cada vez mais se desenvolvido no país, então de 2012 para cá, a energia solar já gerou mais de 300 mil empregos para o Brasil e atraiu mais de 52 bilhões de reais em novos investimentos da iniciativa privada para o país. Ô, Bárbara, o que representa a energia solar em empresas e em residências? Quantos por cento para cada lado nesse momento no país? Você tem esse número? Tenho sim. O primeiro ponto aqui, só importante da gente destacar, é que apesar da gente falar que a gente tem que comemorar, e de fato 10 gigas é um marco muito importante, como eu comentei antes, né, essa ainda é pouco perto do potencial que o Brasil tem. Se a gente olhar em termos de consumidores que geram a própria energia, hoje a gente tem 549 mil sistemas de energia solar instalados Desculpa, no Brasil. Bárbara, a sua truncou a sua participação. Em residências que têm a geração de energia a partir de placas solares, qual é o total? Não só residências. Hoje nós temos um total de geração solar em sistemas de menor porte de 549 mil sistemas. Desses 549 mil, 75% estão em residências e 15% estão em comércios. Se a gente for pensar em quantidade mesmo de sistemas instalados. Antes de passar para o Zaidan, só mais uma questão de minha parte, a última de minha parte. É importante, se as pessoas podem ter um retorno em 5 anos, é possível que elas tentem pensar em orçamento. Quando estão ouvindo um papo desse contigo, porque eles estão percebendo que é o momento de maior fragilidade nos últimos anos, do ponto de vista da estrutura de uma família ou de uma pequena empresa, enfim, para tomar decisões. Hoje, uma pessoa que tem uma residência com 5 pessoas, cinco participantes dessa mesma família, quanto ele deveria investir para ter a subsistência de energia e não depender do fornecimento a partir das empresas? Olha, a gente vai depender muito, né, obviamente, de perfil de consumo dele, mas se a gente fosse olhar por um consumo médio, pensando então numa casa com 5 pessoas, a gente vai falar de um investimento aí da casa de uns 20 a 25 mil reais. Isso pode ser subsidiado e com recursos, por exemplo, de programas tipo da Caixa, Construcar, essas coisas? Hoje nós temos são mais de 70 linhas de financiamento que já estão disponíveis para geração própria de energia no Brasil, e muitas dessas linhas permitem, inclusive, que o consumidor faça uma coisa muito positiva, que é trocar a conta de luz dele pela parcela do financiamento. Então ele consegue financiar o sistema e ele não vai ter impacto no orçamento dele, porque ele troca uma parcela pela outra até ele acabar de pagar esse sistema e depois ele fica só com a economia. Perfeito. Zaidan. Bárbara, a última aqui, na verdade, subdividida, né? São duas coisas. Nosso colega Renato Otranto, jornalista, pergunta se é verdade que há na Câmara dos Deputados um projeto para se cobrar imposto dos usuários de energia solar, como consequência aí dessas pressões, desses lobbies. E a outra parte, parece inevitável, com o tempo, com as novas tecnologias, que a energia solar vá se tornando mais barata. Daqui a alguns anos, provavelmente, o preço será menor. Você tem uma previsão de quanto tempo para que tenhamos algo mais acessível? Perfeito. Com relação à existência do texto na Câmara, existem alguns projetos que versam sobre a energia solar tramitando no Congresso Nacional de maneira geral e na Câmara dos Deputados. E muito dessa discussão que o setor tem tido com o governo, com os parlamentares, né, e com outras associações do setor ao longo desses últimos 3 anos, é exatamente estabelecer a forma como deve haver ou deveria acontecer a remuneração pelo uso da rede do consumidor que gera a própria energia. Então, esse texto, que inclusive foi aprovado no dia 18, no último dia 18 de agosto na Câmara dos Deputados, é um texto que cria uma forma de remuneração pelo uso da rede para as distribuidoras, até numa tentativa de reduzir um pouco da fricção que efetivamente existe com muitas distribuidoras e concessionárias no país, que tem cada vez mais criado entraves, burocracias injustificadas para que um consumidor que queira gerar a própria energia consiga conectar o seu sistema à rede e injetar essa energia na rede da distribuidora, fazendo uso de um direito que foi criado para ele, de uma possibilidade que foi criada lá em 2012 pela Agência Nacional de Energia Elétrica.
Então, o que esse projeto que foi aprovado no dia 18, que é o PL 5829 de 2019, faz é prever uma forma de remuneração dessa rede para que a gente tente reduzir um pouco essa fricção. O nosso entendimento, enquanto associação, enquanto setor, é que ainda é cedo, né? Ainda é cedo para que no Brasil haja qualquer tipo de mudança de regra sobre o sistema de compensação. Mas é uma discussão que aconteceu por muitos anos, é uma discussão que estava trazendo muita insegurança para o setor, porque, de fato, os consumidores não sabiam quando é que isso ia ser alterado, podia ser fruto de uma canetada do dia para a noite. E então, numa tentativa da gente trazer mais segurança jurídica, mais estabilidade, mais previsibilidade, se acordou nesse texto que foi votado no dia 18. Com relação à questão do custo, é importante dizer que nos últimos 10 anos já houve uma queda no custo dos módulos fotovoltaicos, que são os principais componentes de um sistema de energia solar fotovoltaico, da casa de 80%. Então, essa queda já tem ajudado bastante a que esse sistema seja, de fato, cada vez mais acessível. Para a gente ter uma ideia, se a gente olhasse para um patamar de 2014, esse tempo de retorno de investimento, que hoje é de 5 anos, lá em 2014 era de 12 anos. Então, a gente entende que sobre a ótica de acessibilidade, sempre pode melhorar, sem dúvida alguma, sempre pode melhorar. Mas o Brasil já vende sistemas fotovoltaicos a níveis de competição muito interessantes se a gente olhar para outros países do mundo. Uma coisa que acaba prejudicando um pouco a gente é o dólar, né? Nesse momento de flutuação econômica que o câmbio está um pouco desfavorável para a gente, isso pesa bastante na composição de preço, porque grande parte dos componentes do sistema ainda são importados. Mas acho que, sobretudo, essa questão das linhas de financiamento disponíveis e, infelizmente, né, mas é a realidade que a gente vive, dessa alta constante da conta de luz, gerar a própria energia já é uma possibilidade e, quiçá, se tornará uma realidade para cada vez mais brasileiros. E só uma última, agora eu prometo que é a última de minha parte. Tem muita empresa picareta que oferece um preço muitíssimo menor do que a média que você estabeleceu aí só para ganhar negócio e depois não entrega, Bárbara? Acho que, como qualquer setor, tem muita... É um setor que se popularizou muito rápido, né? O pessoal até costuma falar, às vezes, que o movimento que a gente tem é quase que a uberização, né, da geração de energia. Então, o que acho que tem seus lados positivos, que é exatamente o fato da gente conseguir gerar empregos, possibilitar uma recolocação profissional, sobretudo no momento em que o país vive, né, de novo, esses níveis tão altos aí de desemprego, e gerar um emprego que ele é descentralizado, ele não está só concentrado nos grandes centros econômicos ou nas cidades que usualmente viam essa geração de emprego mais rápida, mas como todo setor que cresce, né, a níveis bastante elevados todo ano, isso também atrai empresas que nem sempre agem com as melhores condutas. Por isso que é muito importante que o consumidor se informe sobre a empresa que ele está, né, buscando efetivamente fazer a compra do seu sistema. É um sistema que você vai carregar com você por 25 anos, né? É um casamento que você está fazendo quando você escolhe fazer esse investimento. Então é importante que seja feito com zelo, com atenção e sempre buscando aí empresas que invistam na qualificação dos seus funcionários e que sejam aí, quiçá, respaldadas, né, ou façam parte, por exemplo, das associações do setor, porque significa que são também empresas que estão de alguma forma acompanhando essas discussões que estão acontecendo. Muito bem. Nós conversamos aqui com a Bárbara Rubim, que é vice-presidente da Absolar, que é a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, falando sobre tema pertinente à crise hídrica e que se transforma numa crise energética aqui no Brasil. Bárbara, muitíssimo obrigado pela sua atenção com a Rádio Bandeirantes. Até uma próxima. Obrigada, Gimenez, Aidão. Prazer para mim estar aqui com vocês. Até a próxima. Muito obrigado. Valeu.